Fala, minha rapaziada, mais um videozinho começando aqui no canal nesse sabadão, dia 5 de abril de 2025. Sabadão, vocês já sabem como que é, né? Recheado de jogos, inclusive tem jogo do Glorioso, por isso tô com essa camisa aqui, mas na verdade nem precisava, né? Vocês já estão dando uma olhada aí como é que tá o cenário alternativo, mas não tem problema eu falar isso daqui, porque quem me acompanha há mais tempo aí sabe que eu nunca fui clubista em relação às apostas, sempre passei as tips aqui 0% clubista aqui quando tem jogo do Botafogo, quando tem jogo de rival também. Então hoje tem muitos jogos e sabadão e domingo vocês sabem como que é, né? Bate bola, senão a gente fica aqui até amanhã falando. Então é isso, separei jogos lá da Inglaterra, Premier League, Campeonato Italiano, La Liga na Espanha e Brasileirão pra gente falar. Então, antes de começar a falar aqui, já peço para vocês aí deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal quem não é inscrito e bora de vídeo, bora de jogo. Bora de muitas tips e muitos palpites. Então vamos começar aqui por ordem de horário, começar lá na Premier League na Inglaterra, porque 11 horas já tem o nosso primeiro jogo. O jogo aqui entre West Ham e Bournemouth. Eu já compartilhei algumas tips desse tipo aqui com vocês, mas vou repetir aqui, vou explicar mais uma vez para a galera que está chegando agora aí, não está acostumada com o nosso método que a gente usa, que a gente tem sido bem lucrativo. Para quem não sabe, a gente usa muito o mercado de cartões, mercado de handicap nos cartões, mas podem ficar tranquilos aí, a galera que está chegando, que eu vou explicar, eu sempre explico aqui passo a passo para vocês. E nesse jogo aqui, entre o West Ham e Bournemouth, a gente vai usar o handicap de cartões. Lá na aba cartões, tem lá a abinha lá, handicap, e a gente vai pegar o mais 0,5 a favor do Bournemouth. E o que significa isso? Para a gente ganhar essa aposta, o Bournemouth tem que tomar mais cartões ou o mesmo número de cartões. A gente ainda pega o green também. A gente só perde essa aposta se o West Ham tiver mais cartões na partida. E se você olhar aqui as estatísticas dos times na Premier League, a gente vai ver que o Bournemouth toma mais cartões que o West Ham. Tomou 5 cartões amarelos a mais que o West Ham na Premier League, e a gente está entrando nessa aposta para o Bournemouth tomar mais cartões e joga fora de casa contra o West Ham. Então, para mim, tem muito valor essa odd aí de 1,73. Repito aqui para vocês, vai lá na aba cartões, vai na aba handicap, mais 0,5 a favor do Bournemouth. Mas esse a favor aqui, no caso de cartões, é para ele levar mais cartões no jogo. Se tiver o mesmo número de cartões, a gente ainda ganha. Então, odd 1,73 para mim tem muito valor para a gente começar nosso vídeo aí lá na Premier League. O outro jogo lá na Premier League que eu separei para a gente é o jogo entre Aston Villa e Nottingham Forest. O Aston Villa está aqui em 7º lugar, 48 pontos, e ainda sonha com uma vaga em alguma competição internacional, quem sabe ali até uma Champions League, que vai estar muito distante aqui da Champions League, o quarto colocado Chelsea, que venceu na rodada. Então sonha ali com uma Conference League, quem sabe uma Liga Europa. E encara a sensação da Premier League. Claro que eu não estou falando do Liverpool, porque o Liverpool é praticamente já o campeão, mas não surpreende muitas pessoas, porque é um dos favoritos. Toda vez que começam a Premier League, a gente tem ali o Liverpool, Manchester City, que são candidatos ao título. Até o Manchester United também, que é uma grande decepção desse campeonato aí, na verdade, há algumas temporadas já. Então, quem surpreendeu assim mais nessa temporada, talvez até em todos os campeonatos, principais campeonatos europeus aí, foi o Nottingham Forest, junto com mais também, lá na Bundesliga, na Alemanha, que também está em 3º lugar. Então, aqui a sensação no campeonato Nottingham Forest. E aqui a gente tem uma tip pronta já para esse segundo jogo lá na Premier League. Vamos pegar o intervalo entre 1 a 5 gols e menos de 6 cartões na partida. O Aston Villa marcou nos seus últimos 10 jogos, jogando fora e dentro de casa. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham Forest também marcou gols. Tomou também alguns, agora deu uma oscilada nessa reta final aí de Premier League. Então a gente vai pegar esse intervalo aí, como está na tela para vocês, entre 1 a 5 gols e menos de 6 cartões, porque não são times que levam muitos cartões e a média do árbitro que vai apitar hoje também é baixa. Então essa aposta criada aí com uma odd 1,79 para mim tem muito valor para a gente fechar a tampa aí da Premier League na Inglaterra. Agora lá na Espanha, lá a Liga, 11h15, a gente já tem o vice-líder Real Madrid em ação, tentando chegar aí ao Barcelona, está 3 pontos atrás do Barça. A briga está insana aí entre os três, na verdade. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, que ficou um pouquinho para trás, mas está ali 3 pontos ainda. O Real Madrid do Barcelona precisa vencer esse jogo do Valência, 15º lugar, que ainda corre risco de rebaixamento, ainda está na briga ali contra o rebaixamento, deve vir fechadinho. Real Madrid vem numa sequência muito boa em casa, é super favorito aqui
para ganhar esse jogo, bem superior. O Valência oscilou muito na temporada, não faz uma boa campanha na La Liga e não consegue jogar fora de casa também, vem de muitos empates aí. Os últimos 5 jogos aqui do Valência na La Liga, ele empatou 4 e perdeu para o Barcelona de simplesmente 7-1, cara. Tomou 7 gols do Barcelona. Então aqui não tem muito para onde a gente correr. Aqui é a vitória do Real Madrid, que no momento está pagando 1,30. Então eu acredito que no primeiro tempo, no final, lá para o finalzinho do primeiro tempo aí, a gente consegue pegar aquela oddzinha que a gente gosta de 1,60 ali, a vitória do Real Madrid. E caso o Real Madrid saia atrás do placar, acho muito difícil isso acontecer, mas caso o Real Madrid saia atrás do placar, a gente pode estar pegando dupla chance do Real Madrid aí ao vivo. 1h30, eu separei um jogo aqui pra gente, que nem é muito interessante assim, mas eu encontrei valor, encontrei uma oportunidade boa com valor para a gente fazer um investimento nesse jogo aqui, que é o jogo entre Mallorca e Celta de Vigo. Os dois times estão colados ali na tabela, fazem até uma campanha digna. O Celta está em 8º lugar e o Mallorca está em 9º, os dois com 40 pontos, um jogo muito equilibrado. Eu encontrei valor lá no mercado de cartões. Eu tenho uma tip aqui já pronta, muito parecida com a tip do Bournemouth e West Ham, que eu mandei para vocês aí lá no começo do vídeo, do handicap mais 0,5. E aqui a gente vai ficar do lado do Celta de Vigo. Na verdade, é para o Celta de Vigo tomar mais cartões. Handicap mais 0,5 lá na aba cartões. Aí depois tem lá aba handicap e aí coloca mais 0, seleciona lá mais 0,5 para o Celta de Vigo. Isso significa que o Celta de Vigo tem que tomar mais cartões no jogo. E se tiver o mesmo número de cartões, a gente ainda ganha. Tá uma odd de 1,73 e o Celta de Vigo já tomou 5 cartões a mais que o Mallorca na La Liga e joga fora de casa ainda. Então eu acho que essa odd de 1,73 está desregulada para a gente, está nos oferecendo uma boa oportunidade aqui. Então vamos lá de handicap, mais 0,5 para o Celta de Vigo no mercado de cartões. Odd 1,73, para mim está muito alta, tem muito valor. Essa é a nossa segunda tip lá na La Liga, na Espanha. Passando para 4 horas, a gente tem o jogo do Barcelona aqui, que é a máquina lá da Espanha. Estou gostando muito de ver o Barça jogando com seu trio de ataque ali, seu meio campo também jovem, joga muita bola o time do Barcelona. É um dos times que eu mais estou gostando de ver. Só que hoje encara o Bet. E essa odd esmagada para o Barcelona, para mim não justifica muito não. Apesar do Barcelona ter o melhor futebol disparado, o Bet, eu sempre falo isso aqui para vocês e vou repetir. Toda vez que eu tiver que falar isso aqui para vocês, eu vou falar. A gente precisa respeitar muito o momento de cada equipe. E o Bet vem de nada mais, nada menos, 7 vitórias seguidas na La Liga. Encaixou o time ali e deve até dar um certo trabalho para o Barcelona hoje. Então, para a odd que está a vitória do Barcelona, não vale a pena a gente pegar. Já que a gente vai ter aqui o Barcelona, que é uma máquina de fazer gols, e o Bet, que vem de 7 vitórias seguidas, também está muito over. Vamos pegar um intervalo entre 2 a 5 gols, que aqui até se pintar uma zebra aí, a gente continua com uma expectativa muito boa de pegar esse green aqui nessa aposta criada. Então nós vamos pegar um intervalo entre 2 a 5 gols, o Barcelona é um time que não para de atacar, e o Bet tem feito muitos gols, e já que a gente não tem um intervalo aqui, igual a gente tem de gol, a gente não tem intervalo de cartão ainda, as casas não abriram nesse mercado ainda, a gente vai pegar aqui mais de um cartão, porque os jogos do Barcelona têm tido alguns cartões, principalmente no segundo tempo. É um time muito leve, que apanha muito, então pode estar tendo mais de um cartão aí nesse jogo e menos de 7 cartões, porque é um árbitro experiente também de Champions League que vai apitar. Então assim vai ficar a nossa aposta criada para esse jogo entre Barça e Bet. Intervalo entre 2 a 5 gols, mais de um cartão na partida e menos de 7 cartões na partida. A gente precisa de 2, 3, 4, 5 ou 6. A gente tem 5 possibilidades aí para pegar esse green nos cartões. Odd 1,66 para a gente fechar a tampa também aqui lá na La Liga, na Espanha. Indo lá para a Itália, nosso salão de festa, Série A italiana. Separei 2 joguinhos aqui para gente. O primeiro no handicap também de cartões, no mercado de cartões aí, que eu já mandei 2 tips aí prontas para vocês. E agora a gente vai para a terceira. E essa aqui tá bizarra demais, cara. A gente vai pegar aqui 1 hora, o jogo entre Parma e Inter de Milão. Um handicap asiático 0.0 lá na aba cartões e depois handicap asiático, vai estar lá. Handicap asiático 0.0 para Parma, tomar mais cartões que a Inter de Milão. Só que a Inter de Milão é o segundo time que menos leva cartões no campeonato italiano.
E a Parma é o quinto time que mais leva cartões no campeonato italiano e está nos dando aqui uma odd de 1,80. Não sei se no momento que vocês assistirem esse vídeo, essa odd já vai ter derretido. Qualquer coisa, deixa na mensagem aí nos comentários que eu vou ler e a gente vai tentar encontrar alguma solução aí para vocês pegarem mais rápido. Estejam lá no meu grupo free também, que eu mando as odds lá assim que eu pego um desajuste. Então o link está na descrição aí, é 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada, mas tomara que vocês ainda consigam pegar a tempo aí, porque para mim está muito desregulado aqui esse handicap 0.0 asiático a favor do Parma, para o Parma levar mais cartões que a Inter, sendo que o time do Parma leva muito mais cartões. E o que significa esse handicap mais 0.0? É que se tiver o mesmo número de cartões, nossa aposta é devolvida ainda. Para a gente ganhar aqui, o Parma tem que levar mais cartões. E se a Inter levar mais cartões, a gente perde. Eu acho muito difícil a gente perder essa aposta aí, odd 1,80, mesmo assim, até que a gente perca, odd 1,80 tem muito valor essa aposta aí para a gente começar lá no campeonato italiano. Qualquer dúvida também que vocês tiverem de como fazer a aposta, como encontrar a aba, qual é a casa de aposta, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem para mim aí nos comentários. Podem mandar mensagem lá no Instagram para mim também, @RamonCicarino. Para quem não me segue ainda, me segue lá. E eu respondo todo mundo que manda mensagem para mim lá na direct. Podem ficar à vontade para tirar qualquer dúvida comigo. 3h45 tem o segundo e último jogo do campeonato italiano. O jogo entre Milan, a decepção do campeonato italiano aí, 9º lugar. Encara a Fiorentina, que está em 8º lugar. E aqui é o seguinte, mesmo com o Milan oscilando muito, decepcionando vários jogos, a gente sempre pega um golzinho do Milan, principalmente quando tem gol no segundo tempo. A gente pegou muito gol no segundo tempo aqui nos jogos do Milan, com a aposta criada. Compartilhei várias tips já prontas para vocês aí. E mais de 90% dos jogos do Milan a gente acertou. Enquanto todo mundo ficava reclamando do Milan, que botou dupla chance do Milan, vitória do Milan e o Milan decepcionando, a gente estava lucrando aqui nos jogos do Milan. Esse não vai ser diferente. A gente não vai pegar aqui nada pré-live, não fiz nada pré-live pra gente aqui, porque as odds estão muito justas. Já olhei aqui o mercado, as odds estão muito justas e não vale a pena a gente forçar. Eu nunca vou ficar forçando aqui tip para trazer pronta para vocês. O que eu acho interessante aqui pra gente é o Milan, que apesar de oscilar, sempre faz seu golzinho dentro e fora de casa, em casa principalmente, jogando lá no San Siro. Então vamos ficar de olho nesse gol do Milan ao vivo aí, a partir do momento que bateu 1,60. Ou gol limite no segundo tempo, que saem muitos gols no segundo tempo, tanto nos jogos do Milan quanto nos jogos da Fiorentina também. Então é interessante a gente ficar de olho em dois cenários aí nesse jogo. Gol do Milan ao vivo e gol limite, principalmente se a partida estiver desempatada no segundo tempo, chegando a 1,60, 1,70 ali, a gente pode estar pegando esse gol limite. O mercado de cartões também me agrada muito para essa partida. Os dois times levam bastante cartões, a média do árbitro que vai apitar é altíssima. Só que, como eu falei aqui para vocês, as linhas estão muito justas, estão lá no alto. A gente poderia pegar aqui um menos de 7, menos de 8 cartões, que está pagando bem, mas a média do árbitro que vai apitar é muito alta, então a gente estaria correndo muito risco. É por isso que todo final das tips aqui que eu compartilho com vocês, eu falo, tem muito valor, essa tem valor, estou compartilhando para vocês porque tem valor. E aqui se eu pegar um menos de 7, menos de 8 cartões, menos de 9 cartões a 1,60, nesse jogo do Milan e Fiorentina, que tem tudo para sair muitos cartões, aí já não tem muito valor. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem aí. A cada vídeo que vai passando aqui, eu consigo explicar mais ou menos as coisas que eu falo aqui para vocês em relação a valor e boas oportunidades. Agora chegou a hora do Brasileirão e é o seguinte, antes de eu falar dos jogos do Brasileirão aqui, peço mais uma vez aí o like de vocês no vídeo para ajudar meu trabalho, para o YouTube entender que é um bom conteúdo, principalmente para a galera aí que gosta de apostar, gosta dos meus palpites. E se inscrevam no canal também, tem muita gente que assiste aqui os vídeos no canal diariamente e não é inscrito. Então confere aí se você é inscrito e se não for, aperta aí no botão inscrever-se e se inscreve aí no canal aí para me dar essa moral. E vamos falar aqui então de Campeonato Brasileiro. 6h30 a gente tem 2 jogos, Ceará e Grêmio. Esse jogo aqui, eu quero fazer uma tip pronta. Provavelmente já terei feito a partir do momento que vocês estarem assistindo esse vídeo aqui. Mas nesse momento que eu estou gravando, não abriu o mercado que eu quero aqui para esse jogo. É trabalhar no mercado de cartões. É a Edna que vai apitar. Ela tem a média baixa de cartões. Então, com certeza eu vou criar uma aposta quando abrir o mercado aí, vou estar compartilhando lá no grupo free. Em relação ao resultado, eu acho um jogo muito equilibrado aqui. Não levo muita fé nesse time do Grêmio e nem do Ceará para esse Campeonato Brasileiro. Então, eu prefiro apostar aqui no mercado de cartões. A gente pode até pegar também um intervalo de gols aqui nesse jogo. Então, para esse jogo aqui, eu vou deixar lá no grupo free. Também 6h30, a gente tem Corinthians e Vasco, um clássico nacional. E para esse jogo aqui,
Simplesmente a gente tem a estreia de Anderson Daronco na Série A do Brasileirão, que bota tanto dinheiro assim no nosso bolso. E para esse jogo eu já tenho uma chip pronta no mercado de cartões que abriu lá na Betano, menos de 6 cartões, com a de 1,65, para mim tem muito valor, porque o Daronco é um dos árbitros que menos aplicam cartões aqui no Campeonato Brasileiro. Inclusive, muita gente reclama disso, muitos jogadores reclamam dele, mas ele bota dinheiro no nosso bolso. Eu devo criar uma aposta aqui para ser um pouco mais safe, vou postar também lá no Grupo Free, mas eu acho que 1,65, menos de 6 cartões já tem valor, e eu já vou estar pegando aí essa daí que saiu lá na Betano. Em relação ao resultado, eu gosto de pegar aqui algo a favor do Corinthians. Tudo bem, perdeu o último jogo para o Huracan na Sul-Americana, o Vasco estreou aí com vitória no Brasileirão contra o Santos, mas aqui jogando na Neoquímica Arena, não vejo o Corinthians perdendo esse jogo. Então, para esse jogo aqui, ou vocês podem pegar aí, como eu já peguei, esse menos de 6 cartões aí no jogo, que é o Anderson Daronco que vai apitar, ou espero criar a aposta também e vou mandar lá no Grupo Free, com algo a favor do Corinthians, porque eu não vejo o Corinthians perdendo esse jogo aqui às 6h30 lá na Neoquímica Arena. E para finalizar, posso falar a mesma coisa aqui do jogo do Botafogo também. Só que eu quero deixar bem claro um negócio para vocês aqui. No começo do vídeo eu falei que eu não era clubista, então eu não vou chegar aqui e vou falar que o Botafogo vai ganhar. Eu acho muito baixa a odd que está dando para a vitória do Botafogo nesse jogo, 1,50 nesse momento. Por quê? O Botafogo estreou no campeonato domingo contra o Palmeiras, viajou no outro dia, na segunda-feira, viajou para o Chile, aí lá concentrou e jogou na quarta-feira. Na quinta-feira, viajou de volta aqui para o Brasil, sexta-feira, ontem no caso, descansou e hoje já vai jogar de novo contra o Juventude. Fez um jogo péssimo quarta-feira na estreia da Libertadores e o Juventude estreou com vitória. Eu não vejo um jogo fácil para o Botafogo aqui. Eu gosto até de pegar um gol do Botafogo aqui e principalmente escanteios a favor do Botafogo. Já deu para perceber que o Renato Paiva gosta muito de usar os extremos bem abertos ali no campo. Então o Botafogo deve ser um time que vai produzir muitos escanteios nesse Campeonato Brasileiro. Tanto que jogando fora de casa também teve alguns escanteios contra a Laú, teve escanteio contra o Palmeiras. Então, para esse jogo aqui, sendo muito sincero com vocês, muito transparente, eu vou esperar ao vivo aqui esse jogo. Ou se abrir o mercado de cartões também, é um árbitro bem under cartões, dá poucos cartões. Se eu tiver uma boa oportunidade, eu vou estar compartilhando lá no Grupo Free. E falando em Grupo Free, eu estou fazendo um negócio agora em jogos do Botafogo, que assim que sai a escalação, eu estou mandando um bingo lá. Então, esse sabadão não vai ser diferente. Estejam lá no meu Grupo Free. Já falei aqui que vocês não precisam pagar absolutamente nada. Só clicar no link que está na descrição aí. Então, esses daí foram os meus palpites para esse sabadão de jogo. Vou mandar a tip do Botafogo lá no grupo. Já falei do jogo do Vasco também e do Corinthians, que eu gosto de under cartões. Mesma coisa para Ceará e Grêmio. E na Série B aqui também, tem 3 jogos. E o que eu gosto aqui, ó, Curitiba e Vila Nova, por exemplo. Mesmo o jogo sendo no Couto Pereira, não confio muito nesse time do Curitiba aí, tá muito mal. Vila Nova acabou de ser campeão também. Outra CRB em Alagoas contra a Chapecoense, também jogo muito equilibrado. E aqui a gente tem o América Mineiro 6h30 contra o Botafogo de São Paulo. Esse jogo aqui é para a gente assistir. E se o América Mineiro, que tem um bom time, começar bem no jogo, finalizando, eu gosto aqui de a gente pegar um gol do América Mineiro, gol do Coelho, ao vivo aqui. Então esses foram os meus palpites aí, espero que vocês tenham gostado para esse sabadão aí. Vou deixar o bilhete para vocês aí, como eu sempre deixo. Eu sempre falo que é odd 2, mas quando é sábado e domingo tem muitos jogos, a odd chega a quase 3, então tá na tela para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Anotado todas as tips, tudo que é para ficar de olho aí no ao vivo. E é isso, tamo junto, domingão eu tô de volta, boas apostas para geral, fiquem com Deus.